programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e este é o nosso 29º programa. Estarei conversando com duas profissionais que vêm trazer conhecimento diante das suas experiências e dos seus estudos. A psicóloga Djanira Souza, que vai falar sobre psicologia infantil, ludoterapia, e a educadora física Daiane Alves, que vai trazer para nós muita informação, então fiquem aí que o programa vai já começar. E agora, para dar início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar a psicóloga Djanira Souza. Vem aqui, querida! Que prazer em recebê-la. Eu tenho certeza que este momento vai ser um momento maravilhoso de troca de informação. Vamos aí, sentar. Então, feliz por você ter aceitado o convite, estar aqui neste momento que para mim é ímpar, quando você traz uma colega, principalmente da área, né, para você falar sobre psicologia da infância, sobre desenvolvimento infantil, sobre a brincadeira, sobre tudo que está relacionado a esse mundo da criança, para mim, faz os meus olhinhos brilhar. Então, fala para nós um pouquinho do seu trabalho. Djanira, se apresenta. Para mim é uma honra estar aqui contribuindo para esse programa tão importante e necessário para a nossa comunidade. E ao lado, né, da doutora Helenise, para mim realmente é uma grande satisfação. Então, eu sou psicóloga, né, tenho especialização em psicopedagogia e neuropsicologia e também mestrado em saúde pública. Atualmente trabalho com crianças, adultos e adolescentes e hoje eu vim falar um pouco sobre o processo da psicoterapia infantil que se chama ludoterapia. E é uma área linda, mas que pouco se fala, né? A psicologia e a pedagogia, elas conversam muito quando se fala de ludoterapia. Sim. Mas você percebe que, por exemplo, você pega um laudo de avaliação neuropsicológica, quando tem sugestão terapêutica, encaminhamento, raramente se tem um encaminhamento para a ludoterapia. E a ludoterapia, ela traz o sinônimo da infância, sim, né? O sim, brincar, o aprender, né? O desenvolver emoções de uma forma positiva. Conta para nós, para os nossos telespectadores, como você realiza esse trabalho, Djanira? Tá. Então, a ludoterapia é o quê? A ludoterapia é a forma de fazer terapia com crianças. Ludo, de lúdico, de brincar, né? De criação, de criatividade, de jogar, de ouvir histórias. Então, a criança, ela não é como o adulto, ela não chega no consultório da psicóloga, senta e diz: ai, doutor, hoje eu estou com muitos problemas, né? Fala de suas crises existenciais. A criança, no processo de desenvolvimento da linguagem dela e de reconhecimento das emoções, ela ainda não tem essa capacidade. Então, a gente utiliza o brincar, a história, o jogo, os recursos expressivos, o pintar, o desenhar, o correr, o jogar bola dentro do consultório. Por quê? Porque é a partir disso que a criança consegue expressar as emoções, né? Ela simboliza o que ela está vivendo, sentindo e muitas vezes sofrendo naquela brincadeira que ela está realizando. Não é uma brincadeira qualquer, né? É uma brincadeira com objetivo. E nesse espaço, que precisa ser um espaço seguro e de confiança da criança, ela começa a expressar suas emoções, reconhecer suas emoções, inclusive nomear as emoções, né? E para a partir daí criar estratégias para que ela possa lidar com as situações que estão sendo vivenciadas. E é importante falar, Helenise, assim, que a ludoterapia, ela não trabalha só com a criança, né? Ela envolve a família também. Sim. Inclusive porque muitos dos comportamentos, eles são gerados dentro da dinâmica familiar. Desse ambiente, é né? verdade. E aí,
não se atende só à criança, né? Eu trabalho com devolutivas aos pais, encontros em que eu tenho, vou dar um feedback para os pais, uma devolutiva, orientar a melhor forma de lidar com aquela criança, né? Sim. E também com a escola, né? Porque a família e a escola são os dois grandes contextos que a criança participa e vivencia. Então, alguns dos, digamos assim, dos comportamentos que a gente pode considerar importantes para uma demanda para a terapia, eles surgem a partir do que da criança quando ela está indo para a escola, né? Às vezes a família nem percebe, mas a escola, a professora com aquele olhar mais atento, ela identifica alguma coisa e avisa para os pais. Então a ludoterapia, ela não é para consertar a criança, né? Para tornar a criança do jeito que a gente considera que deve ser, mas de dar um espaço para compreensão daquelas emoções. E é interessante que você está trazendo da ludoterapia, porque ela também é uma linguagem não verbal. A criança, por meio do brincar, ela pode apontar, ela pode selecionar um brinquedo, ela pode, por meio dos gestos, né, trazer uma cena que muitas vezes causa sofrimento dentro do ambiente doméstico. Por isso que a ludoterapia, no setting terapêutico, quem trabalha com criança, é imprescindível. Se você não traz o brincar, que é a linguagem que a criança entende e que ela ali manifesta suas emoções negativas ou positivas, é difícil, porque ela não tem o vocabulário que um adulto tem e muitas vezes aquelas que têm um vocabulário bem desenvolvido, muitas vezes não conseguem manifestar a emoção no sentido mais amplo. Sim. Né? E o brincar, por isso que é tão interessante que a criança precisa interagir com outras crianças, porque muitas vezes até a própria agressividade que a criança manifesta com outras crianças que são seus pares, ali está uma linguagem de sofrimento, ali está uma linguagem que traz para o adulto uma percepção de que, opa, alerta, tem algo aqui. Sim. E a criança, Janeiro, o que eu percebo? Quando ela vem de um ambiente que sofre violência ou que esse ambiente está desestruturado, essa criança ela tem medo de falar, ela tem medo de apresentar um manifesto de dor. E aí, quando você usa a ludoterapia, a contação de histórias, o pintar, o desenho, né, a construção de objetos, até mesmo o próprio artesanato como ludoterapia, ali você vê, né, o sintoma aparecendo. E é lindo você poder ajudar uma criança onde a linguagem verbal dela não consegue manifestar sua dor. Né? E é importante, né, que a psicoterapeuta, a ludoterapeuta, ela estabeleça uma relação de confiança com a criança, né? A gente ouve falar que no contexto terapêutico existe o sigilo, mas com crianças também existe, né? Então, eu trabalho isso com ela e digo, olha, eu não vou falar o que acontece aqui para o seu pai e para sua mãe, a não ser que você traga alguma coisa que corra risco você ou alguma outra pessoa. Então, eu tenho um acordo, um contrato também com ela, né? Inclusive, quando eu vou dar devolutiva para os pais, na sessão anterior eu digo, o que é que você acha que eu devo falar para o seu pai e para sua mãe? Vamos construir aqui essa devolutiva. Sim. Porque ela é o ser mais importante, né? Eu não chego nesse processo, Alenice, como uma pessoa que sabe sobre a vida dela, né? Que vai dizer o que ela deve fazer. Mas como uma facilitadora do processo dela reconhecer as emoções e aprender a lidar com elas. E a criança falou assim, tia, eu não conto mais nada para você, porque você contou para minha mãe, né? Você fofocou para minha mãe. Eu falei assim, eu? Como assim? A tia não fala o que você combina com a tia. A tia fala o que nós combinamos que podia falar. É isso que você trouxe, né? E aí, quando terminou a sessão, eu fui com ela lá na recepção, entregá-la para a mãe e falei assim, mãe, ela me chamou de fofoqueira na sessão, disse que eu contei tudo para você. Aí ela, mas como assim, doutora? Né? Aí eu disse, olha, muitas vezes a gente faz combinados com a mamãe, com você, e você está presente nesse combinado. Isso não é fofoca, você sabe. Então, a criança, ela tem medo muitas vezes de se colocar achando que nós vamos contar tudo para os pais, né? E isso prejudica. Depois que eu fui com ela lá, entreguei a mãe e clarifiquei na frente da mãe, pronto, acabou a história de que a tia vai contar tudo, né? Então, ela traz muitas vezes fantasias que pode alguém ter dito para ela,
de que conta tudo, o psicólogo Uhum. vai contar tudo para sua mãe, como ela pode ter assistido um filminho, como ela pode ter fantasiado, e isso faz com que o processo de terapia daquela criança fique truncado, né? Não Sim, flui sim. adequadamente. Quando você vai lá e você clarifica para ela na frente da mãe, você valida aquele vínculo que você tem com ela. Isso é tão importante, porque muitas vezes também, Janeiro, o que que eu ouço no consultório? Os pais chegam para fazer uma avaliação neuropsicológica e eu pergunto assim: já fez terapia anteriormente, seu filho? Já, mas eu não gostava não, porque a psicóloga só brincava. Aí eu digo: olha só, o brincar com a criança é terapêutico. Uhum. O brincar com a criança cura a criança, porque é ali que ela começa a representar. Então, existem ainda alguns preconceitos com a terapia infantil que é justamente o que a gente precisa clarificar aqui para a sociedade. O brincar é terapêutico para a criança. Existem alguns preconceitos que a psicóloga só brinca. Uhum, uhum. O brincar é a linguagem da criança, Sim. é o que ela sabe falar. Ninguém precisa ensinar uma criança a brincar. Se você deixar uma criança solta num espaço que não tenha brinquedo, ela vai arranjar um gravetinho, ela vai arranjar um Sim. fiapo, qualquer coisa, ela vai fazer uma brincadeira daquilo, né? Então, a gente tem que utilizar isso, né? A forma como ela se expressa é por meio do brincar, do cantar, do contar Do historinhas, desenho. do desenho, da pintura, né? Do jogo. Então você vê, por exemplo, crianças que têm um senso de competitividade muito exacerbado, quando elas vão jogar com você, elas mostram aquele sentido de frustração ao perder, né? Ou então elas ficam extremamente eufóricas quando ganham, né? Se vangloriando. Então ela mostra aspectos dela, da personalidade dela, e muitas vezes do que está vivenciando e que está causando sofrimento. Mais uma vez, né, repetindo que a gente precisa ter muito cuidado ao inicialmente culpabilizar ou responsabilizar a criança por algum comportamento, porque a gente tem que avaliar. Isso faz parte do desenvolvimento. Isso, o que que a criança está querendo falar com esse comportamento, que ela não consegue expressar, mas que ela expressa muitas vezes por meio de uma birra, de um nível de agressividade, ou o contrário, de uma apatia, né? A gente se preocupa muito com crianças consideradas difíceis, muito inquietas, agitadas, mas aquela criança extremamente apática também, Também aquela preocupa. criança que não sente prazer nas brincadeiras, que não socializa, que não interage, que não participa das aulas, é uma criança que precisa ser olhada também com cuidado, né? Sim. Então, é importante também verificar isso. E como você falou, o brincar é a linguagem na infância. Uhum, O uhum. faz de conta, o quanto que é importante o faz de conta para que a criança se estruture como sujeito. Sim, Né? No sim, fazer de conta que você vai percebendo ali como é que ela convive naquele ambiente que é real. exatamente. Né? Como é que ela cuida da bonequinha ou como é que ela cuida dos Uhum, objetos que estão ali uhum, ludicamente, como é uhum, que ela lida com a frustração do jogo, né? O jogo ele é simbólico, mas ele revela uma estrutura, um temperamento, né? Que está se fortalecendo ali naquela sim, criança. sim, E é interessante porque a criança ela não tem a malícia do adulto. Então, no brincar, ela vai manifestar sim, essas dores, esse sim. sofrimento, né? Muitas vezes ela não manifesta de uma forma direta, né? Às vezes aquela bonequinha que ela está brincando, não necessariamente é ela, mas é uma outra personagem da vida dela, Sim. né? E é preciso para que digamos, esse movimento aconteça, da criança começar a se sentir livre, que esse ambiente seja um ambiente para ela de não julgamento, de não valorização, no sentido de tudo que ela falar vai ser aceito e vai ser validado. Né? Ali eu não sou uma adulta que vai criticá-la. Eu sou uma pessoa, uma profissional, e também não sou uma criança que vou brincar com ela. Eu sou uma adulta profissional, né, que vai estar ali com ela naqueles dias da semana e que a gente vai jogar, brincar e que ela vai ficar à vontade para falar o que ela quiser. Né? Inclusive para brincar, porque há crianças que resistem ao brincar, Sim, né? sim. Elas evitam a brincadeira. Então, é primeiro preciso quebrar, né, esse receio, esse medo e mostrar à criança que ali é um espaço seguro, né?
E, mais uma vez, os pais sempre precisando acompanhar, né? A orientação parental, a orientação que se dá aos pais é extremamente importante, porque a criança por si só, né, a não ser que ela tenha um transtorno no desenvolvimento, uma psicopatologia, né, grande, ela vai demonstrar um comportamento do nada, né? A criança, ela vive na família, na escola, e ela vai demonstrar reações a esses contextos, Sim. né? Então, é preciso cuidar e acompanhar também desses dois espaços. Janira, e a questão do transtorno do neurodesenvolvimento, né? O quanto que as crianças com transtorno do espectro autista, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno opositor, né? Transtornos que são visíveis na sociedade, né? Nessa escola, que é a sociedade da criança, no ambiente onde ela passa maior tempo, até mesmo no ambiente doméstico, nos ambientes familiares, muitas vezes está na casa de um amigo, de um parente, o quanto que os transtornos, eles ainda não são compartilhados. Muitas vezes a criança, ela tem um transtorno, ela tem um déficit, ela não sabe, mas os coleguinhas todos apontam, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, e a criança não sabe. O quão é importante é orientar as nossas crianças, né? E se essa criança tem uma limitação, tem uma deficiência, ela saber da dificuldade que ela tem para que ela possa encontrar estratégias também. Sim. Né? Estratégias para que ela possa perceber o que é possível e o que não é possível. É aquela história, ninguém é bom em tudo. Sim. Né? Trabalhar a questão da autoestima da criança, porque com certeza ela tem habilidades que outras crianças não terão. E o quanto que isso fortalece. E no brincar, e voltando para a ludoterapia, a gente percebe o quanto que falta trazer para essas crianças que têm transtornos significativos o brincar para que ela compreenda como ela está naquele momento. Sim, né? Até a questão das emoções, né? Interpretar uma raiva da criança, interpretar uma agressividade para que ela compreenda se aquilo foi de acordo com o que a gente espera ou se ultrapassou o limite, né? Do respeito, da tolerância. Então, eu penso que quem trabalha com a psicologia infantil, com as crianças, a ludoterapia é um recurso, sim, que não pode faltar no seu consultório. Sim. Interessante, né? Quando a gente fala no brincar, a gente associa muito a brinquedos prontos, comerciais, né? Aqueles que a gente compra na loja. Mas para você ter uma ideia, eu tenho crianças que elas resistem a esse tipo de brinquedo e elas querem construir os seus brinquedos. Isso, então é a gente verdade. trabalha com papel, com maquete, fazendo peteca, fazendo bola, construindo casinhas ali. Por quê? Porque ali é um lugar que é diferente da casa, da escola. Então, ela pode se expressar, né? Então, quando você fala com relação aos transtornos, né, é importante a gente entender que nem todo comportamento que sai do considerado normal, ele é um transtorno, é uma patologia. Mas é importante que as famílias observem. Em que sentido? Mesmo aqueles comportamentos que dizem respeito a uma fase, como por exemplo a birra, né? É importante observar, será que não está durando muito? E qual é a intensidade desse comportamento? Né? Esse comportamento, ele começa a ser, digamos assim, considerado mais sério quando ele começa a interferir na vida da criança, na escola, nas relações familiares, ela nas já tem relações com os prejuízos, amiguinhos, né? já que vai causa se prejuízos. intensificando, Exatamente. verdade. E o quanto que é importante orientar os pais sobre, porque nem tudo é birra. Sim, Nem tudo é birra, né? Sim. E assim, ajudar essa criança a manifestar essa emoção de uma forma aceitável, positiva, né? Onde ela vai tendo consciência, é fundamental para a saúde psicológica e desenvolvimento dessa criança. Sem dúvida. E das famílias, né? Sim, das famílias, exatamente. E falando assim sobre esse mundo da infância, né? O quanto que muitas vezes você estrutura uma sessão para que você trabalhe com a criança diante daquela queixa, mas no momento que você atende a criança, você precisa deixar fluir. Nada estruturado, tudo livre. Então, muitas vezes você quer, vamos desenhar a sua família, desenha aqui para mim uma família qualquer. E ela não quer, ela quer fazer um outro tipo de atividade. A psicoterapia na infância é uma psicoterapia que é muito do momento. Sim. Do que a criança está precisando naquele momento manifestar.
Porque nem tudo que a gente estrutura para um acompanhamento você pode colocar em prática, porque não é o momento da criança, é diferente de um adulto, né? De um jovem, né? Muitas vezes, né, se planeja algum recurso terapêutico e quando a criança chega, né, e eu proponho a ela, porque na verdade isso não é imposto, né? Sim. Eu falo, que tal a gente fazer hoje o jogo Uno? Vamos jogar Uno. Não, tia, eu não quero. Eu quero fazer isso, assim. Então, a criança, ela é o centro desse processo, ela é respeitada nisso, né? Embora depois, eu considerando que o Uno seja legal para a gente trabalhar alguma coisa, eu posso fazer acordos com ela, combinados. Beleza, a gente vai jogar isso, mas depois a gente joga o Uno, tá certo? Tem crianças que eu divido a sessão assim, metade da sessão elas fazem o que querem, a outra metade elas fazem o que eu proponho. E tá tudo bem. E vejam só, esse combinado que é feito no consultório, ela leva para a vida lá fora, entende? E aí eu oriento os pais, tentem fazer combinados, né? Quer no final de semana só quer fazer as coisas dele. Então vamos fazer assim, no domingo a gente faz a parte da manhã o que você quer, outra parte que o papai e a mamãe querem. E ela aprende também no social, né? Então assim, o fulaninho quer brincar disso, ela quer brincar. Então eu vou brincar disso, depois a gente brinca do outro, né? Então ela aprende a esperar a vez, ela aprende a permitir que o outro também esteja nesse lugar de poder liderar ou dizer o que quer. Isso é muito fantástico. E é o exemplo, né, de Janira, porque assim, muitas vezes a gente recebe crianças e adolescentes que eles não têm estrutura familiar para seguir um modelo como exemplo. Aquela história, não faça isso, mas os pais estão fazendo, né? Aí a criança pergunta, mas por que eu não posso fazer se meu pai e minha mãe fazem? É verdade. E, assim, é interessante o que você fala, porque me remete muito à questão da estrutura, inclusive dos limites, né? Porque não é porque a sessão é da criança, ela é o centro do processo, que a gente deixa ela fazer tudo que quer, né? Então, assim, coisas como não pode quebrar os brinquedos, antes de terminar a sessão, a gente guarda tudo nas caixas, e aí, quando eu oriento o pai e a mãe a fazer da mesma forma, né? Isso é estrutura. Né? Assim, a psique humana, o psiquismo, ele precisa da estrutura, dar limites, né? Estabelecer limites, não é impor, estabelecer, construir limites junto com a criança. Isso aqui não pode, porque isso vai causar isso, vai fazer mal a você, a sua irmã, seu pai, sua mãe, ao seu coleguinha na escola, a sua professora. Então, fazer com que a criança participe, né, dessa percepção dos limites é importante, porque ela se sente, né, se apropriando também disso. Isso é responsividade, né? A criança se torna congruente com aquilo que ela está fazendo, né? Sim. Muito bom, Janira. Olha que papo bacana falar de infância é maravilhoso, falar de desenvolvimento infantil, né? Falar das nossas crianças, né? Do mundo que nós estamos ajudando elas a viver, né? Então, fiquem aí que já já nós vamos voltar, Janira, com as perguntas dos nossos telespectadores. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Agora, retornando às perguntas dos nossos telespectadores, o Lucas, de 34 anos, é pai e ele diz o seguinte: meu filho é muito agitado e não para quieto. Isso é normal ou devo ajudá-lo?
Bem, Lucas, o movimento é também uma das formas da criança se expressar. Você não vai querer que uma criança, por exemplo, de 5 ou 6 anos, ela fique parada muito tempo, porque nem a gente adulto consegue muitas vezes, né? Então você precisa observar se essa agitação ela está prejudicando o seu filho na escola, nos relacionamentos dele com os coleguinhas, na família, até que ponto esse comportamento está sendo tão intenso e grande que você precisa procurar ajuda. E veja bem, procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Quando eu digo ajuda profissional, né? De um profissional reconhecido, de um profissional que tenha competência para lidar, né, com o seu filho e buscar fazer uma avaliação, identificar se aquilo realmente está constituindo uma demanda que necessite da ludoterapia. Muito bem. Mariana, 29 anos. Minha filha não fala sobre o que sente. Como posso ajudá-la? Mariana, eu não culpo sua filha, né? A gente não é acostumada a falar sobre as emoções. A gente aprende a escovar os dentes, ser educada, comer à mesa, mas a gente não aprende a falar e lidar com as emoções, né? Desde muito cedo na nossa sociedade, principalmente, né, os meninos de uma forma, as meninas de outra, nós somos habituados a ou esconder as emoções, ou abafar, ou não lidar, ou não saber como lidar com elas. Então, nesse caso, a dica, né, que eu dou seria: construa um ambiente acolhedor para sua filha, diga que você se importa com ela, que você gostaria de ouvi-la mais, né? Se torne disponível para sua filha e mostre para ela que você tem interesse genuíno na vida dela e nela. E falar de emoções, de Então, afeto, sim. né? E ser De um modelo contar. para sua filha. Se Isso. você também não fala do que está sentindo, não nomeia suas emoções, esconde, né? Se é um padrão familiar, isso provavelmente sua filha vai aprender isso também. É verdade. Agora, Renata, 41 anos. Meu filho mudou o comportamento depois da separação. A terapia pode ajudar? Renata, a separação é um fato que, grande maioria das vezes, ele vai interferir na vida, né, das pessoas envolvidas nessa separação. E aí você imagina uma criança que está em desenvolvimento, né? Ela vai ter digamos, um baque nesse sentido, porque a própria logística da vida dela vai mudar. Ou não vai ter mais o pai presente todo dia, nem a mãe, quem é que vai levar para a escola, quem não vai. Então, assim, existem crianças e uma coisa, separação não necessariamente significa problemas com as crianças. As separações, que elas acontecem de forma civilizada e mais tranquila, em que um cônjuge respeita o outro, principalmente na frente do filho, ela não vai gerar traumas. Mas, na maioria das vezes, é importante observar essa criança no seu comportamento diário, verificar, acompanhar, ser parceira da escola, né, do seu filho, conversar com a professora, ver como é que ele está. E se você identificar algum comportamento que, mais uma vez, esteja causando um prejuízo na vida dele, busque ajuda. Todo cuidado não é pouco, né? Todo cuidado é importante quando a gente fala da saúde mental e saúde psicológica dos filhos. Muito bom. Janira, muito obrigada por essa fala tão sensível, quando você traz esse acolhimento à criança, quando você traz um pouco da psicologia infantil e apresenta aqui para os nossos telespectadores que o brincar não é só brincar. O brincar, ela é expressiva, né? Ela traz emoção, ela faz com que a criança se conecte com ela e traga os sintomas que ela não consegue falar, a dor que ela não consegue expressar por meio da fala, da linguagem. Então, o brincar, ela é terapêutico, né? O brincar cura. Brinque com a sua criança, traga mais infância, menos tela, né, de Janira, e mais infância. Traga o natural para dentro da sua casa, né? A natureza também com os animais. Criatividade. A criatividade com as plantas, com o fazer, com construir e desconstruir. Então é isso que a gente precisa, né? Apresentar para as nossas crianças que nós adultos também gostamos de construir, gostamos de fazer, gostamos de inovar, né? E de interagir com ela, porque muitas vezes a criança ela fica isolada. Sim.
O adulto não interage com a criança, não brinque, e a criança quer brincar. Criança que não quer brincar tem alguma coisa errada. Verdade. Né? Pois, gente, muito obrigada. Fiquem aí. O nosso programa toda terça-feira às 21 horas, hein? Se você perder, tem reprise ao sábado às 8 da manhã. Obrigada, Djanira. Eu que Foi um agradeço. prazer. Muito obrigada. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a educadora física, Daiane Alves, que vai falar sobre Pilates, sobre movimento, né? E sobre essa reeducação corporal. Vamos sentar, por favor. Daiane, se apresenta aqui para os nossos telespectadores, fala um pouquinho sobre a área que você atua, o quanto que você faz a diferença na sociedade, né? Apresentando um trabalho super bacana que tem a ver com o corpo, mas também com a mente, né? Com certeza, né? Como a Helenice já me falou, já me apresentou, sou Daiane Alves, sou profissional de educação física, trabalho como instrutora de Pilates, né? Já há mais de 10 anos. Amo esse método, né? Que renova as pessoas, tem transformado muito a vida das pessoas, né? Principalmente idosos, muitos idosos, e tem se atualizado muito, né? A gente tem desmistificado muito um pouquinho do método Pilates. Então, as pessoas pensam em Pilates, pensam algo assim mais parado, mais zen, né? Mais consciente, mas ao mesmo tempo algo que demanda de muito esforço, porque precisa ter controle de corpo e de respiração. O que você orienta para as pessoas que não conhecem o Pilates como algo que vai estimulá-los a conhecer? Né, o método, né, e tirar da população essa crença de que Pilates é algo que é só um movimento ali, parado, mais lento. Pois muito bom que o Pilates ele tem mudado muito, né, tem se renovado muito e isso tem fugido um pouquinho, né, até um tempo atrás a gente tinha muitos mitos relacionados ao Pilates com relação a isso, escutava muito, Pilates é só alongamento, né? Sim. Pilates é somente para idoso. É muito devagar. É muito lento. É só relaxamento, muito parado. Muito parado. Então a gente tinha muitos mitos com relação ao Pilates, isso tem mudado muito. Eu acho que ele tem se apresentado mais, né? A gente tem visto mais o Pilates justamente por ter muitas pessoas, né, testemunham mudanças de vida, mudança de corpo e mente através do Pilates. Acho que isso tem trago muita curiosidade nas pessoas e aí isso, né, vem mudando muito. E aí é um método que traz também muita força, muita consciência corporal, além desses mitos, né? Tem outro mito muito comum também, Pilates é só para mulheres, né? Isso. Muito comum esse mito. Mas tem mudado também, a gente já tem visto mais o público masculino também no Pilates. Bacana. E o Pilates na gestação também é super importante, né? Eu tenho observado algumas gestantes que fazem, né, a questão do Pilates como uma atividade de ganhar força, músculo, resistência e flexibilidade também. E aí você vai estar participando da terceira edição do Pilates Day. Sim. Qual vai ser a sua participação, né? Você vai estar lá como instrutora, como palestrante, como é? Eu vou estar participando, né, dessa terceira edição, assim, muito grata por estar participando desse evento que é tão lindo, é um evento lindo, né? O Pilates, ele é um evento mundial,
que a gente vai ter aqui, né, em Fortaleza, no dia 23 de maio. E o Pilates Day, ele é para a gente trazer um pouquinho mais dessa experiência do Pilates, né? Apesar de ser um método bem antigo, né? O Pilates tem mais de 100 anos, Olha né? Um só. método bem antigo, mas muita gente ainda desconhece o método. Então, é um evento que traz um pouquinho do método para as pessoas que ainda não conhecem, né? E aí eu vou estar como palestrante, né? Trazendo um pouquinho da minha experiência, tanto de instrutora de estúdios, como também de treinadora, né? De profissionais que trabalham com o método Pilates. Fisioterapeutas, profissionais de educação física, e aí a gente vem trazendo um pouquinho dessa bagagem aí para agregar no evento. Muito bom. Então, você é educadora física, né, e trabalha, se especializou em Pilates. Você atende também idosos? Como é o teu trabalho? É somente no estúdio ou você vai a domicílio? Fala um pouquinho pra gente. Pronto, atualmente eu trabalho no estúdio e também tenho o meu estúdio particular, né? A gente tem recebido todos os públicos, né? Muitos idosos, é um público bem recorrente dentro do estúdio, o idoso, mas também temos encontrado jovens, pessoas que procuram reabilitação, jovens hoje em dia que procuram o condicionamento físico e às vezes não se identificam muito com a musculação, têm dificuldade com a musculação, procuram o Pilates para tentar ingressar um pouco mais, né, nesse mercado da atividade física, né, nessa ideia de que a atividade física ela tem que estar dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, a gente também tem recebido esse público jovem também. Muitas pessoas que treinam intensivamente, elas ficam com muitas dores no corpo, né? Essa dor, eu ouço muito, assim, da personal que está comigo. Ela diz assim, tem que doer para poder inflamar o músculo e você, né, ganhar músculo. No Pilates, existe dor, precisa apresentar também esse quadro de que está ganhando músculo, está fortalecendo, e a dor, ela existe no Pilates? Sim, sim, no Pilates também existe a dor muscular tardia, né? Que é essa dor que a gente sente no pós-treino, no dia seguinte, né? Que a gente pode sentir até 72 horas após o treino. No Pilates existe sim. E às vezes é muito importante a gente deixar isso bem claro, porque algumas pessoas que vêm para o Pilates, elas vêm buscando alívio de dores, né? São pessoas que têm patologias, né? Convivem com dor, os médicos têm indicado muito o Pilates para quem tem fibromialgia. Sim. E aí essas pessoas já convivem diariamente com dor e acham que vão chegar no Pilates e vão sumir. Então, é muito importante a gente também deixar claro, né, que elas vão sentir essas dores, que essas dores elas são benéficas, né, que elas fazem parte de um processo de fortalecimento, num processo de ganho, né, de massa, de força, de hipertrofia. E aí é muito importante também deixar isso claro, né, que assim como na musculação, o Pilates também tem um trabalho de força e que vai surgir essa dor muscular tardia, né? E que faz parte do processo, Faz né? parte do processo. Para você ganhar saúde, muitas vezes você passa pelo sofrimento, né? Para que se torne um benefício. Mas é interessante nós estarmos falando do Pilates, porque o Pilates ainda é uma atividade que poucas pessoas têm acesso. Por exemplo, você praticar Pilates em casa, só se for uma pessoa que já é instrutora, né? Que tem essa condição de conseguir praticar, porque realmente precisa de um estúdio, precisa de um lugar estruturado, né, para que você tenha condição de atender essa população que necessita. Como é que você faz quando chega alguém, né, uma pessoa que procura você no estúdio e que você teria que adaptar algo, porque aquela pessoa, o que você tem como recurso não é o suficiente para aquela pessoa, no sentido de fazer movimento, de melhorar a condição dela. Você consegue adaptar? Porque cada pessoa tem a sua dificuldade. Como é que você lida, né? Nós não somos iguais, então cada um chega, né, com uma condição diferente. O Pilates ele é uma atividade muito inclusiva, né? Ele inclui muito. O Pilates é para todos. E os equipamentos, né, desenvolvidos pelo método, né, pelo criador do método, Joseph Pilates, eles são equipamentos que são bem ajustáveis, né? A gente ajusta muito, né? Uma mola mais leve, uma mola mais pesada, né? Altura, né? Principalmente esse Pilates contemporâneo que a gente tem desenvolvido mais, né, atualmente. E aí, dentro do estúdio, a gente consegue muito adaptar, né? Não só os equipamentos, mas os próprios exercícios, né? É um método criado, desenvolvido por Joseph, e aí ele deixou exercícios específicos e a gente consegue adaptar para a necessidade de cada um, né? Tanto no estúdio,
como também no Pilates solo, né? A gente tem visto muito o Pilates solo hoje nas academias, né? Que é um Pilates, vamos dizer assim, mais acessível. Né? A gente tem visto muito o Pilates solo Não nas conhecia esse termo. É. E o Pilates, ele tem um aquecimento como atividade física? Você vai para academia, você alonga, né? Você começa um treino gradativo. O Pilates, ele tem essa questão de preparar esse corpo para as atividades? Sim, sim. Tem exercícios que eles preparam o corpo para aquele determinado objetivo, né? Eu tenho um aluno paciente que ele precisa desenvolver mais flexibilidade dos membros inferiores, né? De pernas. E aí a gente vai fazer um trabalho de aquecimento, uma preparação para aquele objetivo que eu tenho para aquele paciente, né? Entendi. Aquele aluno. Então, sempre a gente tem, né? Essa preparação para a parte principal. E é interessante porque o Pilates, às vezes que eu vi pessoas, né, sendo assistido pelo Pilates, o instrutor está ali ao lado, né, conversando, orientando, estimulando, incentivando. O Pilates, ele pode ser utilizado como algo terapêutico, mas ele também pode ser utilizado com músicas que vai ajudar nos exercícios ou não? O Pilates tem que ser só a pessoa e o instrutor, ou pode ter música como nas academias, que isso ajuda? Sim, tem muitos Pode? instrutores que utilizam músicas, né? Normalmente a música utilizada no Pilates, ela é uma música mais calma, né? Que a gente chama de BPM, né? A batida da música do Pilates, normalmente ela é uma música mais tranquila. Que exige movimento e consciência, né? Concentração, né? São movimentos que exigem concentração. Normalmente os exercícios do Pilates, eles são multiarticulares, né? Mexe braço, mexe perna, flexiona a coluna. Então, são exercícios que movem o corpo todo. Então, ele precisa de uma concentração mais profunda. Por isso que a música ela é um pouquinho mais lenta, né? Uma música que ajude ou não atrapalhe a concentração, né? Daquele praticante. Para a performance, né? Uma pessoa quer ter uma performance melhor, quer ficar com o corpo mais sarado, mais estruturado. Você recomenda o Pilates? Sim. Definir músculo, bíceps, perna. Sim, né? Como eu falei, o Pilates ele é uma atividade de condicionamento físico que sim trabalha o fortalecimento e o desenvolvimento muscular, né? Não sei se vocês já viram, mas depois tem um marketing muito forte agora que é o corpo de Pilates, né? Que é aquele corpo mais slim, é um corpo toneado, mas é o corpo mais slim, né? Sim. Tem surgido muito aí nas redes sociais, né? Nas mídias. Eu acho que alguns modelos, né, se apresentaram como praticantes de Pilates, e aí surgiu esse termo corpo de Pilates, né? Que é aquele corpo mais sequinho, mais slim. Isso. E aí muita gente tem procurado o Pilates por isso também, né? Sabe que nas redes, quando o famoso apresenta ou divulga um certo método ou uma atividade física, aí fica bem famoso. Mas sim, né? O Pilates ele desenvolve músculos, né? O desenvolvimento muscular do Pilates, ele é menor que o da musculação, né? A musculação ela tem um volume maior. O Pilates realmente é um volume menor, mas ele fortalece sim, tonifica bastante. E o Pilates, por trabalhar a respiração, eu creio que a questão da ansiedade, a questão da instabilidade no humor, a questão da própria vulnerabilidade emocional, eu acredito que quando finaliza o exercício, a pessoa está diferente do que ela chegou. A gente escuta muito esses relatos, muitos. As pessoas dizem, nossa, tô saindo mais leve. Sim. Cheguei aqui, né, com dor muscular, cansada, né, com respiração curtinha, e aí já tô saindo com a respiração mais fluida, parece que meu pulmão tá maior, né? Eles usam muito esse termo também. A gente escuta bastante, como, né, principalmente E o Pilates, essa expressão. você indica para pessoas que estão no processo de crescimento, vamos supor, um jovem adulto, 17, 18 anos, que quer crescer um pouco mais. O Pilates, ele tem essa potencialidade de ajudar nesse estirão, nesse crescimento? Sim, sim. A gente vê muito nessa fase as más posturas, né? Sim. Normalmente eles são bem enroladinhos, né? Tem aquela fase que eles são mais tímidos, então ficam ali mais encolhidinho e aí essa postura vai se fechando, né? Tem as telas, e aí tem aquela postura na escola, tem a mochila. Isso influencia muito para que eles venham fechando essa postura. Então, quando eles vão para o Pilates, né? Reorganizam essa postura, trabalha esse crescimento, e aí vai trabalhando justamente
esse crescimento postural e o próprio desenvolvimento ósseo, né? Então Muito bom. ajuda bastante. E é interessante isso que a gente está falando, porque assim, hoje você percebe que os adolescentes, eles realmente têm uma péssima postura por conta das telas, né? Tem baixa resistência, né? De fôlego mesmo, de praticar um esporte ou de correr, né? Resistência de força. E o Pilates, pelo que eu estou observando na sua fala, ele é bem integral, ou seja, a pessoa ela consegue se conectar corpo e mente ali e Sim. entender, né? Quais são as suas limitações, o que é que pode melhorar. Isso é bacana, Sim. né? Isso traz saúde de uma forma bem ampla. Bem amplo. Chegar no estúdio de Pilates e falar, eu estou saindo mais leve, mais aliviado, sem você ter feito terapia, sem ter tomado nenhum remédio, só ali por meio Exatamente. da respiração, da força motora, né, desse condicionamento que você se permitiu viver, é bacana demais, É exatamente isso. é muito Você saudável. A gente sabe que a gente vive num mundo de uma rotina muito corrida, né? A gente vive Sim. altamente acelerado. E o Pilates, ele ajuda muito isso, né? Ele traz uma fluidez própria, né? Uma fluidez que a gente leva para o nosso dia a dia também. Sim. De desacelerar, de sentir um pouco mais a nossa respiração, de sentir o nosso corpo, de ouvir um pouquinho mais a nossa mente, Sim, né? verdade. Então, ele é um método que traz muita gente para si, né? Traz para a gente escutar um pouquinho mais o nosso corpo. É Ele uma ajuda autoconsciência. Uma autoconsciência. Autoconsciência, né, do meu limite também, né, do que eu posso Sim. fazer para melhorar, né, talvez. Autoconhecimento, né? Isso. Então, como é que as pessoas te encontram? Diga aí o seu arroba. O meu arroba é Daiane Alves, né? Dayannnie. Bem diferente. Eu tenho meu estúdio e Complexo Dai Life. Muito bom. E você vai estar no dia 23 no evento Pilates Days. Queria convidar a todos, tá? O Pilates, como eu já falei, é uma atividade muito inclusiva, então todos podem participar do Pilates Day. É um evento lindo, né? Que o Dr. Breno trouxe aí pra gente, essa ideia, né? Ele chegou com a ideia aí pequenininha e o evento tá grandioso, né? Bem, um evento audacioso, lindo, que ele tá trabalhando aí arduamente, então... Eu queria convidar a todos para esse evento que vai ser lindo, né? Lá no aterro da Praia de Iracema, ali pertinho do mar. Então, Pilates, mar. Tem tudo a ver. Perfeito, né? Então, dia 23 de maio, né? Às 16 horas, a gente vai estar lá no aterro. E aí, vamos participar com a Muito gente. bom. E o horário é maravilhoso, às 16 horas o sol já está baixo e as pessoas já estão mais organizadas, mais calmas. E é um sábado, né? Isso também é muito bom, porque todo mundo pode participar, né? Não tem essa história de que está trabalhando, né? Porque durante a semana é mais complicado. Mas, gente, é isso aí. Fiquem aí que já já nós vamos voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, retornando para as perguntas dos nossos telespectadores. Daiane, o João tem 40 anos e a pergunta dele é o seguinte: tenho dores nas costas. O Pilates pode ajudar mesmo?
Com certeza, João, né? O Pilates ele é um método conhecido, né, pelo trabalho de fortalecimento da coluna, tratamento de patologias de coluna, por ele trabalhar muito o nosso centro de força, né? Trabalha o fortalecimento abdominal, trabalha a musculatura que protege a coluna. Então, sim, é um método que ajuda muito em qualquer tipo de tratamento de coluna e patologias, até mesmo dores desconhecidas. Sim. Patrícia, 35 anos, não tenho condicionamento físico. Eu posso começar a fazer pilates? O Pilates ele é uma excelente atividade para quem quer iniciar, né? Para quem nunca praticou, porque é uma atividade semi-personalizada, né? Você vai ter um instrutor, um profissional ali pertinho de ti, então ele ajuda bastante. Né? Já vi várias pessoas, vários relatos de eu não gostava de atividade física, não gostava de academia, não gostava de esportes, e aí procurei o Pilates e me encontrei como praticante de Bacana. atividade física. Muito bom. E a dona Lúcia, 68 anos, minha idade ainda vale a pena começar o pilates? Com certeza, com certeza. O Pilates, como eu falei, é uma atividade semi-personalizada, né? Independente de patologias ou não, é uma atividade que vai agregar muito no fortalecimento, na mobilidade, na consciência corporal, na flexibilidade. Então, ela tem vários benefícios para essa idade, né? Então, vale a pena sim, com certeza. E você vai estar esperando, né? Estou esperando. Muito obrigada, Daiane, pela sua participação. Eu que agradeço. Quero falar para você que movimento é vida, então aproveite essa iniciativa que vai acontecer no dia 23 de maio e venha participar do Pilates Day. É um movimento gratuito onde você vai levar apenas 1 quilo de alimento não perecível e aproveitar tudo que eles têm para oferecer em termos de informação, em termos de atividades, em termos de integração e de socialização também. É isso, venha com a gente. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Chegamos ao fim de mais um programa, nosso 29º programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Hoje conversamos com a psicóloga Djanira e com a educadora física Daiane Alves, que trouxe para nós conhecimento e informação. Então acompanhe aí na televisão Rede União 17.1. O nosso programa está no ar toda terça-feira às 21 horas e se você perder, tem reprise todo sábado às 8 da manhã. Então acompanhe e pode me seguir também no Instagram, Helenise Psi. Até mais!